Boa tarde. Meu nome é Raquel, estamos hoje aqui para um bate-papo com a professora mestre Andréia Costa Garcia. Para começar esse bate-papo, eu vou fazer uma breve apresentação da professora, que está cursando doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é mestra em educação pela mesma universidade, na área de didática, teorias de ensino e práticas escolares, pós-graduando em educação infantil pela Faculdade de Educação da USP e em psicopedagogia pela PUC São Paulo. É graduada em pedagogia também pela USP. Trabalhou como supervisora na Rede Municipal de São Paulo, coordenadora pedagógica e professora de educação básica em instituições de ensino públicas e privadas. Atuou na formação continuada de professores como diretora de orientação técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência no ensino superior, em educação infantil, didática, alfabetização e letramento, como docente e coordenadora de estágios do programa Ler e Escrever. Produtora de material para a formação de professores de educação infantil junto ao SENAC São Paulo. E pesquisadora do grupo de pesquisa Contextos Integrados de Educação Infantil da Faculdade de Educação da USP. Olá, Andréia, tudo bem com você? Oi, Raquel. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso em poder conversar com você. Eu gostaria de começar perguntando para você, né? Nós gostaríamos muito de ouvi-la, falar um pouquinho sobre o seu percurso profissional e como você chegou ao tema da sua dissertação, intitulada Bebês e suas professoras no berçário, estudo de interações à luz de pedagogias participativas. Bom, o meu percurso você já contou um pouco, né? Eu comecei, sempre tive essa intenção de seguir o magistério, então eu começo fazendo magistério no segundo grau e atuando com crianças da faixa etária da educação infantil, mas sempre crianças da faixa etária dos 4, 5 anos, os maiorzinhos. Depois ingresso na Rede Municipal de São Paulo, trabalhando em EMEIs, trabalhando no ensino fundamental. E a minha temática dos bebês, ela surge quando na supervisão escolar eu ingresso e começo a acompanhar o cotidiano das creches. E mesmo tendo trabalhado na educação infantil com as crianças de 4, 5 anos, eu nunca havia sido profissional de creche, do cotidiano da creche de 0 a 3 anos. E, ingenuamente, vamos dizer assim, né, eu tive aquela ideia, bom, vai ser tudo tranquilo. Se eu trabalho com as crianças maiores, trabalhar com os bebês são os maiores em menor escala. E, na verdade, qual foi minha surpresa, né? Quando eu adentro o cotidiano das creches, aí já como supervisor escolar, né, no município de São Paulo, eu começo a reconhecer uma outra realidade muito específica. Uma outra forma de organizar os tempos, uma outra forma de organizar os espaços, e um outro tipo de relação muito específica, que os meus conhecimentos que eu adquiri na pedagogia, no magistério, na especialização em educação infantil até então, né, na psicopedagogia, parece que não respondiam os meus desafios. Então, eu falo que é como se eu olhasse e encontrasse uma estante vazia, que não respondesse para mim o que significava, por exemplo, quando eu, que sempre gostei muito, me identifiquei muito com essa faixa etária dos pequenos, eu olhasse para os bebês e não compreendesse o que acontecia, que eles olhavam para mim e começavam a chorar. Então, quando em uma visita de supervisão eu chegava tentando me aproximar dos bebês e eles começavam a chorar. E aí isso começou a me instigar, começou a chamar a minha atenção. Até então eu já frequentava o grupo de pesquisa lá na Faculdade de Educação para estudar as questões relativas à primeira infância. E foi me instigando a entender um pouco, quer dizer, o que acontecia com aquele bebê que olhava para aquela educadora e quando eu sentia que a educadora me recebia e me acolhia, o bebê também me acolhia. E aí isso foi acendendo uma luzinha, né? Olha, tem alguma coisa nessa relação educadora-bebê que me interessa conhecer mais a respeito. E daí começa a surgir esse tema de pesquisa, né? Que foi sendo, depois, com o apoio da minha orientadora, desentranhado, porque, como toda pesquisa, né? O que você quer estudar no seu mestrado? Os bebês. Tá, mas o que dos bebês, né? Aí eu começo, o encantamento dos bebês, as brincadeiras dos bebês, o que encanta os bebês, e aí eu começo a descobrir que não, eu queria especificamente estudar essa questão, né? Essa questão da relação das educadoras e dos bebês neste contexto da creche. Acho que é um pouco isso.
seu som, Raquel. Ok. Isso é muito interessante, porque você vivenciou isso, né, você assistiu essas interações aí do bebê com as professoras, essas relações, e isso te instigou. Então, não tem nada mais apropriado, né, do que fazer uma pesquisa pautada nessa experiência, né. E tem que estar colada, né, na Tem nossa que estar experiência colado. pessoal, na nossa experiência de vida É, profissional, né. O estudo nasce daquele desejo forte interno, é, senão a gente não resiste. é A gente verdade. desiste, né, É na verdade. verdade, é verdade, tem que fazer sentido, né. Bom, nos fale um pouquinho sobre os objetivos da sua pesquisa. Você já contou, né, como surgiu aí o tema, mas quais os objetivos da sua pesquisa? O meu objetivo era exatamente investigar as interações que são estabelecidas entre os bebês e as suas educadoras, neste cotidiano do berçário. Foi um estudo circunscrito no campo da pedagogia, então meu interesse não era do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista da sociologia da infância, por exemplo, mas sim da pedagogia, enquanto construção de relação pedagógica, relação professor-aluno, né, de interação mesmo, era esse o meu foco nesse campo da pedagogia. E o quadro teórico que eu me apoiei foram as pedagogias participativas. Então, eu busquei em perspectivas pedagógicas que tivessem uma natureza pedagógica participativa, uma explicação para aquela relação. Então, basicamente, assim, falando em termos de objetivo geral, era esse. Como acontecia? Claro, no meu percurso de 1 ano de pesquisa em que eu permaneci no berçário, muitas coisas atravessaram o meu caminho. Então, elementos que ficaram de fora, aspectos que eu não pude aprofundar, mas, de forma geral, eu consegui focar, né? Esse eu não perdi de vista, esse objetivo. Essas interações estabelecidas entre os bebês e as professoras no seu cotidiano. É muito interessante quando você fala, né, à luz das pedagogias participativas e faz toda essa análise a partir dessa perspectiva. Então, o que você poderia compartilhar conosco sobre as pedagogias participativas, assim, né, brevemente, porque eu sei que é bem complexo, né? Na verdade, nós temos muitas pedagogias, né, de matrizes diferenciadas. Nós temos muitas formas de olhar e compreender a realidade, né, nessa tentativa de compreensão da realidade. Quando a gente caracteriza as pedagogias participativas, é interessante a gente olhar num contínuo, né? Vamos olhar para a história da nossa educação. Como é que são estabelecidas essas relações pedagógicas, vamos dizer assim? E nós temos que pensar primeiro naquelas pedagogias chamadas, entre aspas, né, de mais tradicionais, que tem uma matriz mais transmissiva, em que o professor é o centro da aprendizagem, o estudante é concebido, né, como uma tábula rasa, como diria Paulo Freire, né, uma educação bancária, em que o educador deposita os conhecimentos e não há, no caso, esse processo de autoria, essas questões de protagonismo do sujeito da aprendizagem. Então, se a gente olhar num contínuo, as pedagogias mais transmissivas, de matriz transmissiva, elas estariam no extremo. E as pedagogias participativas, elas são um caminho, né, de transformação desse modo de olhar a relação pedagógica. E o mais importante é pensar assim: as matrizes, as pedagogias de matriz participativa, não significa que o aluno está abandonado à própria sorte. Então, assim, quando eu falo de uma matriz participativa, quer dizer educadores e educandos participando juntos, compondo esse cenário pedagógico, que os dois têm saberes, saberes diferenciados, numa perspectiva em que a interação ganha força, mas não significa dizer que as crianças então aprendem tudo sozinhas, porque são sujeitos, porque são protagonistas. Eu, professor, não tenho nenhum lugar, vamos dizer É. assim, nessa pedagogia. E não é o caso. Quando a gente fala pedagogias participativas, são participativas do ponto de vista dos educadores, dos educandos, de todos os agentes, de todos os elementos, né? Então, muito baseado nas interações. O que acontece? Por que na minha pesquisa nós focamos em pedagogias de matriz participativa? Eu não posso olhar para tentar entender essa interação do bebê com a educadora e, vamos dizer assim, atirar para qualquer lado. Então, eu vou atirar para qualquer lado e qualquer autor
de qualquer referência que fale sobre os bebês e os educadores, eu vou incorporar. Então, eu vou trazer um autor da psicanálise, um autor daqui, um autor dali. Eles não conversam, eu não consigo sustentar uma análise de prática. Então, assim, nós escolhemos e aproximamos pedagogias que invertem essa lógica das pedagogias transmissivas, né? E que tenham uma mesma visão de mundo, um mesmo conjunto de valores, um mesmo olhar sobre a educação, sobre os processos pedagógicos, né? E eu abordei basicamente 3 pedagogias. Uma delas a pedagogia em participação, que está relacionada ao trabalho da Associação Criança, que foi uma expressão cunhada, né, pelo professor João Formosinho e pela professora Júlia Formosinho em Portugal. Essa pedagogia em participação, o próprio nome diz, né? Ela defende todo esse processo colaborativo de aprendizagem, do aprender em companhia, né? Uma outra pedagogia que, na verdade, é uma abordagem, mas que nós incorporamos nessa ideia de uma pedagogia, a abordagem Pickler, que na época dos meus estudos também vinha como uma resposta muito efetiva à compreensão dessa relação das educadoras com os bebês, dessa interação, assim como a pedagogia em participação, que incorpora outros elementos, e uma outra proposta, que nós denominaríamos como a terceira pedagogia participativa, a proposta da pesquisadora inglesa Elinor Goldschmidt, porque ela traz também inúmeras questões referentes, principalmente a ideia, né, do adulto referência, da organização dos ambientes, dos espaços. Então, compondo com essas 3 pedagogias, né, nós fomos trabalhando para entender um pouco esse cenário, concebendo esse sujeito, tanto educadores quanto os bebês em processo educativo, como sujeitos, como alguém que tem autonomia, como alguém que pensa, que tem intencionalidade. Então, um pouco nesse sentido que as pedagogias participativas entram no meu caminho. Muito bom. E você disse, né, que passou um ano praticamente observando, né, o local onde você realizou a sua pesquisa, né, enfim. Então, você poderia dizer um pouquinho para nós que, ao realizar essa pesquisa, o que você percebeu sobre a prática pedagógica das professoras de berçário e como isso garante, ou não, né, a visibilidade dos bebês no contexto em que estão inseridos, né? Como lá durante a sua observação, como você percebeu essa questão da visibilidade dos bebês, né, no Eu contexto acho que eles estão até inseridos? que antes da gente entrar nessa questão, uma outra coisa que você havia me perguntado quando nós pensamos nesse nosso bate-papo aqui, que acho que vale a pena trazer, são os desafios durante a pesquisa, né? Que desafios que foram necessários superar e enfrentar para chegar nessa análise, vamos dizer assim. E eu me lembro que tem um dos capítulos, inclusive, da minha dissertação, em que eu descrevo esse processo, que se chama Meus Primeiros Passos no Berçário. Eu acho que foi o meu maior desafio. Então, definir onde será esse local de pesquisa, construir um elo de confiança, que no meu caso começou com a gestão da instituição, porque as gestoras eu já tinha referências delas do grupo de pesquisa que eu frequentava na universidade, então houve um convite para que eu pudesse estar ali, a escola, entre aspas, né, se oferece para pesquisa, mas ainda assim a gente tem resistências, né? Tem camadas que a gente precisa ultrapassar. Então eu me lembro claramente da minha chegada, o primeiro momento, a primeira entrevista com a diretora, a coordenadora da creche, a assistente diretor, como se fosse uma sabatina, né? Como para entender quem é você, o que que você leva daqui, e até entender que o teu lugar ali é um lugar de investigação, de parceria, de participação, e que meu olhar como investigadora também era de participação, e não de indicar falhas somente, sem nem trazer nenhum tipo, né, de contributo para aquele locus. Então, eu me lembro muito bem esse lugar de confiança e conquistar a confiança das educadoras. Então, aí, depois disso, uma primeira reunião com as educadoras para apresentar a pesquisa. E uma delas perguntou, mas você vai passar um ano aqui? Falei, vou passar um ano. Não, vai mesmo, porque muita gente vem aqui, fica 1, 2 meses, vai embora falando um monte de coisa do que a gente faz aqui.
Então, construir esse elo de confiança, e que felizmente eu consegui, né, fazer nascer, germinar e se desenvolver e cumprir os combinados, vamos dizer assim, né, não romper com a fidelidade junto às educadoras no meio do caminho, foi uma tarefa assim muito delicada, muito desafiadora, né? Então assim, foram inúmeros desafios. Depois encontrar o meu lugar no berçário. Então eu tinha as famílias, as professoras, os bebês, os funcionários e eu. Quem era eu ali? Então, os pais. Quem é essa moça? Ah, a pesquisadora. Mas o que ela faz aqui? Ela fica olhando? Não, ela pega bebê? Não, não pega. Ela limpa nariz de bebê? Não, não limpa. Ela segura. Então, eu descrevo muito esse processo. Primeira semana na creche, a educadora pega o bebê, olha para todos os lados, todos chorando, pega o bebê, coloca no meu colo e fala: segura que eu vou no banheiro. Então, quer dizer, se você quer fazer parte desse lugar, seja uma de nós, né? Faça o que nós fazemos. E como é que, né, nessa fluidez da pesquisa com bebês, que não há neutralidade, eu não posso falar em observação numa pesquisa com bebês, né? Uma observação neutra, vamos dizer assim, né? Como é que eu Certamente. vou lidar com os limites sem me transformar em uma educadora ali e perder o pé da pesquisa, mas ao mesmo tempo para fazer uma pesquisa genuína de fazer parte, de mergulhar naquele contexto, vamos dizer assim. Então, esse foi um grande desafio. Foi um desafio do primeiro dia que eu cheguei na creche até o último dia da finalização da pesquisa de campo e durante todo o processo de escrita da dissertação. Então, esse desafio me acompanhou, me acompanhou, me acompanhou. E ainda, esse desafio, acrescido do desafio de eu ser uma supervisora de ensino da rede municipal, e estar numa escola da rede municipal, uma creche, como tantas que eu, né, supervisionei durante a minha carreira, e ali eu não era a supervisora, ali eu era a pesquisadora. Então, até É, usei o simbolismo, né, na minha defesa de mestrado, que felizmente você teve a oportunidade de estar comigo, né, Raquel, de isso, tirar o crachá da prefeitura e é, dizer qual foi o maior desafio. É eu substituir esse crachá, né, de funcionária da rede pública municipal é, para o crachá de aluna da Universidade de São Paulo e desenvolvendo minha pesquisa aqui. Então, assim, quais as atitudes, quais as ações que eu teria como supervisora, que como pesquisadora eu posso discutir os elementos da prática, mas de um outro lugar, com um outro olhar, né, que nasce ali na minha dissertação. Então, assim, foram inúmeros desafios. Trazer o berçário como ele é, também, que eu dizia, né? Eu, no início, sofri muito, porque eu dizia, eu quero trazer o berçário como ele é, como as professoras veem, eu quero que minha dissertação saia da estante. E uma vez eu não encontrei minha dissertação na estante, na biblioteca, na faculdade, fiquei preocupada. Fui lá, a bibliotecária disse, mas você está emprestada. Eu falei, nossa, eu não que tinha, era bom, exatamente o que eu queria, que é, bom. justamente, Né? Porque eu queria que fosse para a mão das professoras. E elas sentiam assim, puxa, o meu berçário acontece isso. Mas, quer dizer, o berçário como ele é, e analisando os dados de campo. E eis aí o meu maior de todos eles como problematizar sem desrespeitar e sim, desconsiderar o fazer das educadoras. Então, esse foi o maior desafio. Né? Eu não tive oportunidade de fazer uma pesquisa, né, participante que incluísse ali a discussão cotidiana dos dados com as educadoras, eu tive só o processo final, mas durante o cuidado que eu precisei para problematizar aquelas situações, e como disse minha orientadora, né, eu trouxe situações bastante complexas do ponto de vista de não consideração de formas mais participativas, vamos dizer assim, de lidar com os bebês, e minha orientadora disse, eu falo para isso para mim, é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ué, por quê? Você só quer trazer florzinhas na sua dissertação? Né? Não. Então, vamos trazer de uma forma respeitosa, contextualizada, amadurecida, essa reflexão para que auxilie outros educadores para certo. repensar a sua própria prática. Então, assim, se eu for falar dos meus desafios, eu acho que eu não termino a conversa, mas basicamente eu acho que esse foi o maior de todos. Né? Como trabalhar com esses dados. E imagino também que dentro desses desafios foi esse outro tópico, né, da nossa conversa, que é essa questão dos bebês, né, no dia a dia, conforme você acompanhava ali as professoras, né, como que esses bebês, digamos assim, entre muitas aspas, né, eram tratados, né? Havia realmente ali algum indício
ou não de que eles eram participantes ou havia aquela relação mais comum que a gente Uhum. costuma ver nos ambientes, né? Onde o bebê está ali para ser cuidado, para fazer uma atividade, enfim, né? Então, dentro desse aspecto, o que você poderia nos falar, assim, você observou que chamou a sua atenção? Essa foi a grande questão. Por quê? Eu tinha um berçário com 21 bebês e 6 educadoras no trato cotidiano deles, né? Então, eu tinha 3 professoras, cada uma delas sob a responsabilidade, digamos assim, de 7 bebês, né? 3 no período da manhã e 3 no período da tarde. Então, o que que isso gerava? A natureza das relações que as professoras estabeleciam com os bebês, na maioria das vezes, elas estavam condicionadas com os traços de pessoalidade de cada uma das educadoras. Então, o que que isso quer dizer? Muito mais do que um projeto institucional que lidava com as questões dos protocolos, das ações e de um planejamento visando esse bebê protagonizando as ações e participando, interagindo nos ambientes e nos espaços, dependia do jeito da professora. Então, se a professora já tinha uma perspectiva mais participativa, mais interativa, né? Os bebês assim agiam. Quando ela era uma pessoa mais rígida, com padrões que acreditavam que os bebês estavam ali para serem cuidados por ela, que era o adulto e que os bebês não tinham muito a contribuir, eles eram tratados dessa forma. Porém, de uma forma absolutamente esquizofrênica, porque pense, esse bebê lidava com essas 6 diferentes personalidades ao longo de um dia, durante 200 dias letivos, durante 10 horas por dia. Então, chamou muito a atenção essa questão, quer dizer, o que que isso nos denota? Uma ausência, e não nessa creche, vamos tomar essa creche como modelo, né, de que acontece em muitas instituições que lidam com bebês de 0 a 3 anos, no meu caso de 0 a 1, que foi a minha pesquisa, denota uma ausência de ações pensadas em conjunto, dentro de um projeto comum institucional pensado para o berçário. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Então, eu vou te dizer assim, o que eu encontrei? Encontrei de tudo, desde práticas que traziam a potência dos bebês, a possibilidade de investigação, até outras em que eles eram contidos, suas investigações eram interrompidas, o seu trato era pensando nos seus cuidados físicos e N situações. Claro, se você dizer, você acompanhou situações que os bebês chegaram a estar em risco por isso. Não em risco, mas com prejuízos à sua condição de bem-estar, digamos assim. E isso é muito ruim. E o que nós vimos, eu digo nós no sentido que eu construí essa dissertação com a minha orientação, com a orientação da minha orientadora, quando nós tínhamos, por exemplo, situações de brincadeiras, já considerando que o bebê aprende, né, brincando, aprende interagindo, vamos dizer assim, em que os adultos e os bebês estiveram envolvidos na mesma medida, né? Então eu tinha educadores e bebês participando, envolvidos na brincadeira. Estes momentos tendiam a ser mais prolongados, mais prazerosos e potencializavam essas experiências expressivas. Então, quanto mais havia um envolvimento efetivo de educadores e bebês, mais esses momentos traziam esse Certo. bem-estar e se aproximavam das tais pedagogias participativas, vamos dizer assim, que a gente tanto anseia, né? E quando as práticas pedagógicas elas eram mais pautadas num olhar, numa escuta mais cuidadosa das educadoras para as necessidades dos bebês, desde o simples até, eles estão com calor, preciso abrir as janelas, vou criar uma sombra, um chão fofinho, uma água gelada, uma comida gostosa, um lugar menos barulhento, toda essa ação, né, mais cuidadosa das educadoras, elas trouxeram condições favoráveis ao bem-estar. Não só o bem-estar dos bebês, como das próprias educadoras, o envolvimento de ambos e, consequentemente, a participação e a aprendizagem, né? Porque as pedagogias participativas vão dizer que tanto maior a participação, tanto maior será o processo de aprendizagem, tanto mais desenvolvido, né?
E quando, por outro lado, as práticas estão muito mais preocupadas em cumprir as expectativas dos adultos, de um planejamento prévio, de uma sala arrumada, de um lugar sem barulho, do horário das merendeiras, vamos dizer, né, de quem prepara as refeições e não dos tempos dos bebês, isso muitas vezes era muito mais problemático. Isso diminuía as possibilidades de participação, prejudicava as condições de bem-estar, não trazia envolvimento. Então, esses 3 pontos acho que foram os principais, vamos dizer assim, nesse contexto. Então, continuando a nossa conversa, Andréia, você falou, né, de uma forma muito interessante, muito clara, sobre as suas dificuldades, né, enfim, sobre os desafios de fazer essa pesquisa, e falou com muita propriedade, e eu gostaria até, né, antes de terminar essa entrevista, agradecer a sua generosidade em dividir com a gente, né, essa experiência, mas eu fiquei pensando em muitas coisas enquanto você falou, e fiquei pensando na formação das professoras, né, e dos professores, né. Você, por essa experiência que você passou, depois da pesquisa, depois dos resultados, das análises dos resultados, você acha que a formação que nós temos, dado aos nossos professores, eu me refiro principalmente à formação inicial, tem dado conta de formar professores preparados para as pedagogias participativas? O que seria importante ressaltar sobre esse aspecto? Olha, pensando em termos de pedagogias participativas, atentando ao meu tema específico, né? Vamos chamar de pedagogias para bebês, né? Então, assim, quando a gente observa as evidências do cotidiano que eu encontrei na minha pesquisa e vários outros autores e pesquisadores localizaram fatores semelhantes ao que eu exponho no meu trabalho, e muitos ajudaram a esclarecer os dados que eu obtinha no cotidiano, né? Quando nós vamos pensar em uma pedagogia para bebês, sob esse ponto de vista das pedagogias mais participativas, nós não podemos deixar de falar de um ambiente educativo desse berçário. Então, o que seria esse ambiente educativo, né? Aquele ambiente que vai buscar o bem-estar dos bebês como uma condição essencial e negociável para que eles se envolvam, vivam experiências de aprendizagem e tal. E muitas vezes os nossos cursos de formação mal dão conta de uma pedagogia, quanto mais de uma pedagogia para bebês. Temos já tido experiências, principalmente de processos de formação continuada, vários institutos, várias instituições investindo, mas na formação inicial, muito pouco se trata do que significa um ambiente para se trabalhar com os bebês, como deve ser essa organização de espaços e tempos, e é muito específica. Eu, como eu falei, eu tinha uma experiência de mais de 20 anos de magistério quando eu fui trabalhar com creches. E quando eu cheguei na creche achando que eu ia deitar e rolar, vamos dizer assim, né? Porque eu conheço de crianças de educação infantil, eu percebi que o berçário e a creche, e o berçário dentro da creche era algo muito diferente de tudo que eu podia conhecer. Uma outra forma de se utilizar os materiais, uma outra forma de se organizar o espaço, né, as metodologias de trabalho. Então, assim, nos processos de formação de profissionais especializados para tratar com essas crianças, com esses bebês bem pequenininhos, sensíveis a essas peculiaridades desses bebês nessa etapa educacional, para delinear projetos de ação para o berçário, ainda é algo muito pouco usual. Então, assim, nós não temos, nós precisaríamos ter cursos que habilitassem os profissionais a incluir esses elementos dessa prática, como elaborar esses projetos de ação, que elementos são importantes, como eu vou lidar com importantes, como é que eu vou lidar com esses materiais, com essa organização tão específica de tempo, de espaço. Então, assim, eu acho que existe uma lacuna grande ainda, por mais que nós tenhamos avançado nesse aspecto, né, da formação, olhando para esse público específico, os bebês bem pequenos, né? Então, são situações muito próximas da prática, é preciso muita reflexão, muita vivência, muito trabalho dos professores de colocar a mão na massa, com oficinas vivenciais. E um aspecto que eu aprendi muito lidando com a creche, mais até do que nas demais etapas da educação infantil, né, os maiorzinhos.
nós precisamos trabalhar com outros profissionais. Eu preciso de profissionais da arquitetura para poder entender a questão do uso dos espaços, que é tão específico. Eu preciso lidar com profissionais da psicologia para trazer elementos e agregar ao meu fazer pedagógico. Eu preciso ter profissionais que entendam dessa questão, né, da sociologia, da composição, da relação com essas famílias e com esse ambiente que é externo à escola. Eu não posso incluir o bebê sem incluir a sua família. Então, assim, um trabalho muito multidisciplinar, dialogando com várias vozes, além daquelas da pedagogia especificamente. Então, construir uma pedagogia para o trabalho com bebês a partir de uma matriz pedagógica participativa significa eu participar com tantos outros profissionais que vão ajudar a construir esse Profissionais. olhar, né? Com os artistas, com os poetas, com os músicos, o bebê com toda essa sua sensorialidade, né? Então eu preciso de muitos elementos que o nosso curso de pedagogia muitas vezes não fornece, né? Nossa pedagogia mais tradicional, vamos dizer assim. São mais generalistas, né? E existem aí especificidades muito nítidas Muito, muito. né, nessa Da parte aí da saúde, do educação, psiquismo, da exatamente. formação humana, É, né? que acaba sendo muito complexo. Mas você passou um longo tempo, né, um ano dentro dos seis, sem contar com a sua experiência como supervisora escolar, onde você adentrou por várias vezes esses espaços e diversos espaços, né? E aí, devido a essa sua relação profissional com, né, na ação supervisora com os seis, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho a partir disso, o que você acredita que seria importante garantir para a educação e o cuidado de bebês na creche. Qual a responsabilidade dos gestores, dos professores, enfim, como você disse, né, dos demais profissionais, para a garantia de um atendimento que respeite esse protagonismo do bebê, dos bebês e das crianças pequenas? Sim, eu vou tomar como referência a minha pesquisa de mestrado, que na verdade foi o estudo de um caso único, né? Eu estive em uma sala que agrupava 3 turmas, né, com 7 bebês, etc. E um dos aspectos que eu queria trazer em primeiro lugar em relação a isso seria que, por exemplo, o que eu encontrei lá, 21 bebês convivendo com 3 educadores por período, então 3 de manhã e 3 na parte da tarde, em um mesmo espaço físico, em que todos os educadores se responsabilizam por todos os bebês, isso não favorece a aprendizagem. Definitivamente, né? Isso não favorece a aprendizagem, nem o bem-estar, nem nenhuma outra condição favorável para a participação. Então, ainda que esteja dentro da legalidade, porque nós temos um padrão legal de atendimento de número de educadores por bebês, ele não traz parâmetros de qualidade no atendimento, que é o que a gente busca. Então, para que eu possa criar vínculos com esses bebês, ter uma interação mais alongada, uma vivência de experiências de qualidade, eu preciso alterar essa forma de conceber a convivência diária nos espaços e nos ambientes. Isso depende da gestão, porque a gestão vai organizar, auxiliar os educadores nessa organização de tempos e espaços, né? Envolve os educadores, envolve as famílias, envolve uma gama, né? Os funcionários todos da instituição. Então, assim, um conjunto de ações que precisam ser pensadas para que esses bebês possam criar vínculos com um educador de referência e também conviver com outros bebês, com outros adultos ao longo do dia, né? Então, como eu organizaria esses cenários das investigações dos bebês, de que formas, com quais materiais? Então, tudo isso impacta diretamente a ação da gestão, a ação dos professores. Um outro ponto que eu acho importante, né, para os gestores, principalmente, quem vão auxiliar a organização da instituição creche como um todo, vamos dizer assim, é que quanto mais essas condições ambientais de organização do tempo e do espaço, então, espaços acolhedores, desafiadores, aconchegantes, limpos, ricos, arejados, etc., em todos os aspectos, né? Não só materiais, como simbólicos, vamos dizer assim, e do tempo, não um tempo acelerado, né? O tempo do relógio, mas assim, um tempo fluido, em que essas crianças que passam 10 horas numa creche possam viver
e ter transições em condição de bem-estar, da forma mais tranquila possível, vamos dizer assim, né? Quanto melhores forem essas condições, melhores serão as oportunidades de experiências, de vivências de experiências e de aprendizagem, tanto individual quanto coletiva. Isso não depende só do professor, isso depende de uma série de profissionais que vão estar olhando para esses aspectos de forma coletiva e planejando e tomando decisões em relação a isso, compartilhando dos seus pressupostos, do seu planejamento, da sua avaliação, do seu processo de documentação. Então, é muito mais, né, do que receber os bebês e devolver 10 horas depois, É verdade. limpos vamos dizer assim, minimamente intactos, né? É, Com uma mordidinha ou outra, mas que mas tem então, muito mais do que isso, é verdade. né? E um aspecto que eu acho que impacta também no nosso trabalho é que muitas vezes eu acho que gestores ou professores ficam buscando fórmulas mágicas, novas metodologias, estrangeirismos, uma série de questões. E claro que todas essas são inspirações importantes para o nosso fazer, mas a legislação brasileira e a legislação paulistana, especificamente, já são muito avançados. Então, nós já temos avanços do ponto de vista teórico bastante grandes, mas que muitas vezes estão em descompasso com as práticas que nós observamos. Então, assim, ao invés de buscar novas soluções, né, a grande fórmula mágica que vai resolver todas as questões, se a gente tentasse ao menos aproximar as nossas práticas do que propõe a nossa legislação educacional, nós já teríamos um grande ganho. E esse olhar sobre a prática, ele vem de uma gestão consciente, participativa também, de profissionais integrados com as famílias, num processo, né, que propõe olhar para essa criança como um sujeito agente, como um sujeito protagonista, detentor de desejos e de saberes, né, que tem uma cultura própria, tem especificidades. Então, acho que o que mais me chama a atenção nessa tua questão é isso. Todos nós precisamos olhar de forma, né, de braços dados, vamos dizer assim, sem soltar a mão, ninguém soltar a mão de ninguém, para pensar no bem-estar, nas melhores condições para atendimento a esses bebês. Quanto mais nós conseguirmos alinhar nossas expectativas com a legislação vigente educacional, com os estudos mais atuais que nós temos, tanto mais será sereno e tranquilo o dia a dia dos bebês no cotidiano. E aí são questões que passam tanto pelas políticas públicas, né? Embora tenhamos já tenha avançado nessas questões, como você disse, temos uma legislação, temos materiais produzidos especificamente, né, pelas administrações públicas que levam a boas reflexões, mas passa também pela formação dos profissionais, tanto inicial quanto continuada, e por essa integração, acredito eu, com com os demais, com todos os outros setores, né? Tanto em relação à própria creche e à família, que muitas vezes deixa a desejar essa comunicação, né? Eu só aceito a família ali no momento em que eu vou apresentar um trabalho numa reunião, mas no mais, a participação da família às vezes também é reduzido, então passa também pela formação desses gestores dessa creche, que muitas vezes também não sabem por onde caminhar para garantir essa integração com a família, com outros profissionais, com a comunidade, com o bairro que circunda, né, com as bibliotecas próximas, com os parques, com as áreas verdes, enfim. São questões aí delicadas, né, mas acho que nós abordamos de uma forma muito interessante e é um começo de conversa, né? Daria mais muitas horas, né, para a gente ficar aqui conversando. Então, eu gostaria muito de agradecê-la, Andréia, pela sua participação. Acho que esse bate-papo vai servir para quem está na creche trabalhando, para os professores, para quem vai fazer uma pesquisa. Enfim, é um bate-papo que tem uma dimensão muito grande, né? Da sua parte, eu só posso agradecer. Ah, eu que agradeço.
É isso que alimenta o nosso fazer, né? Exatamente, essa troca de ideias, né? Isso mesmo. Muito E, obrigada, Raquel. e fica aí o convite para outras conversas, né, que a gente possa ter aí sobre o tema. Muito obrigada, viu, Andréia? Um abraço. Vamos fazer uma foto, amiga. Vamos.